Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso GeoCast. Para quem não me conhece, eu sou a Nicole, sou a diretora médica da Geo aqui da Medcoff e mais uma vez estou muito bem acompanhada, dessa vez com a doutora Maria Luísa. A Malu, ela fez residência em medicina fetal e está aqui para contar um pouquinho pra gente como que foi esse processo desde a escolha pela medicina fetal, como que foi passar na residência, a escolha pela USP e como que foi em si o processo desse ano aí, né, Malu? É um prazer estar aqui, Nicole. Obrigada pelo convite. E acho que vai ser interessante para todo mundo entender também qual que é a dinâmica do serviço. A gente tem duas modalidades, né, de como terminar a medicina fetal na USP. Então, acho que para quem tem interesse vai ser bem interessante. Sim. E, Malu, conta um pouquinho pra gente. Quem é você? De onde você veio? Eu sei que aqui nós estamos num time de mineiras, né? As mineiras são ótimas pessoas. Sim, Minas, incrível. Eu sou mineira, minha cidade chama Santo Antônio do Grama, ela é bem pequenininha, tem 3.000 habitantes. Fiz faculdade em Juiz de Fora e vim para São Paulo viver o sonho, né, do médico, fazer GO na USP São Paulo. Sim, e é onde você continuou depois com o seu R+, de medicina fetal. Isso. E Malu foi minha R- e sempre foi uma residente muito empenhada. E assim, tudo que ela faz sempre foi muito bem feito, né, Malu? Tanto que é também nossa professora aqui da Medcoff Geo, que tá aqui com a gente também. Malu, conta um pouquinho pra gente, como que foi, ao longo da residência de Geo, o seu processo de escolha de um R+. Primeiro, assim, a gente tem que tomar a decisão se a gente quer prestar um R+, e qual que a gente vai prestar. E eu me lembro, quando eu estava no R2 e você no R1, estávamos em algum plantão juntas, você me contou que queria prestar oncoginecologia, e depois isso mudou para medicina fetal, ou seja, da área cirúrgica para a área de exames de imagem. Como que foi esse processo de escolha pelo seu R+, o que você levou em consideração, como é que foi essa mudança mesmo de escolha da sub-área? Eu entrei, assim, né, antes de eu querer fazer ginecologia e obstetrícia, eu queria fazer oncologia, e aí eu percebi que, na verdade, clínica médica não tinha muito a ver comigo. Já no internato eu comecei a acompanhar mais os ginecologistas, né, principalmente em cirurgias ginecológicas, e eu vi que aquilo me interessava muito, eu gosto muito de cirurgia. Mesmo fazendo fetal, continuo gostando muito de cirurgia. Mas eu acho que na residência a gente tem a oportunidade de conhecer coisas que a gente não conhece antes. E uma dessas coisas foi a medicina fetal. No R1 e no R2 eu realmente era a pessoa da gineco, queria fazer só ginecologia, meu Deus me livre, se eu puder não fazer obstetrícia eu não faço. Mas no R3 eu acho que eu criei um gosto muito grande pela obstetrícia, principalmente obstetrícia de alto risco, né, que pra gente no HC é bem forte. E a gente roda na fetal no R3. Antes a gente não tem tanto contato, é mais uma coisa de vitalidade, né, mais distante. E aí no R3 que eu pude realmente ver como que seria uma rotina de uma pessoa trabalhando com medicina fetal, acho que isso me pegou muito, assim. Eu gosto muito de ultrassom, é uma coisa que eu vi que eu fazia bem também, que eu tinha uma aptidão, então eu acho que isso também me pegou muito pro lado da fetal. Mas eu acho que o principal mesmo foi ver que principalmente aqui em São Paulo, eu acho que isso é um cenário muito típico daqui. Eu não sei se em outros estados, outras cidades isso é tão forte. Mas aqui em São Paulo você consegue trabalhar só com medicina fetal. Então, você consegue se emancipar dos plantões de obstetrícia, dos plantões de CO, muito rapidamente. Então, assim, para mim isso foi uma coisa que foi bem interessante, eu poder deixar a minha vida toda acontecendo entre as 7 e as 19, né? E a fetal é uma porta que abre isso com muita facilidade. Sim, e é uma parte da obstetrícia, eu imagino, que a gente sempre encara a obstetrícia como algo muito imprevisível, né? A gente não tem rotina, paciente pré-natal, enfim, agenda de parto, realmente é algo que é difícil de manejar muitas vezes sozinho, sem estar numa equipe, né? Mas a medicina fetal é uma área para quem gosta de obstetrícia e quer ter mais ou menos uma rotina mais ou menos organizada ali, não é isso? Isso, exatamente isso. E aqui em São Paulo a gente tem muito os laboratórios, né? Então, existem N laboratórios, não vou aqui citar nome, mas eles contratam os médicos fetais para fazer parte daquele laboratório e você dispõe ali dentro dos exames da sua agenda. Não sei se você lembra, mas eu sou uma pessoa muito neurótica com o horário, então isso para mim é uma coisa que até vai me ajudar, assim, eu conseguir ter uma rotina, saber exatamente o que eu vou fazer ali ao longo do dia. E a fetal é isso, né? Entrou muito nessas suas metas, né? E no seu jeito de organizar a sua rotina mesmo. Pensando em quem pensa em área cirúrgica, isso é mais difícil, né? Porque, mesmo assim, a gente tem professores aqui que são, né, cirurgiões, cirurgiãs, e é difícil você, às vezes, marcar um compromisso depois de uma cirurgia, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Sempre tem Quanto ali... tempo demora, né? Pode ter uma complicação e você também tem que acompanhar essa paciente depois, né? O exame da fetal, tudo bem, a gente
também acompanha. A paciente pode ser sua ali durante todo o pré-natal dela. Você vai fazer o morfológico de primeiro, de segundo, continuar fazendo os obstétricos. Mas é uma responsabilidade menor sobre o paciente, né? Você tem aquele momento do exame, o momento de você orientar a paciente depois do seu exame, mas, via de regra, ela tem o pré-natalista dela que vai acompanhar mais de perto o desenrolar da gestação. Sim. E você, então, decidiu pela medicina fetal no seu R3. Foi o chá revelação. Maravilha. E mais ou menos no começo do R3, no meio, no final, e como que você começou a organizar seus estudos? Primeiro você decidiu onde você iria prestar para conhecer aquela prova, ou não? Vou estudar obstetrícia, que acho que é esse que vai cair, e depois eu decido. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu decidi logo no início do R3 mesmo, eu comecei no estágio de vitalidade, né? Fiz toda a obstetrícia primeiro, então eu pude ter contato com essa parte da fetal mais perto, então eu decidi rápido. Acho que decidir onde você vai tentar é muito importante, porque as provas também são diferentes, né? Aqui, por ser da equipe da GO, eu tenho esse apoio e eu também conheço muito mais das provas, a gente comenta a questão o tempo inteiro. Então, eu sabia que a prova da USP me cobraria só obstetrícia. Então, isso foi um direcionamento muito importante para mim ali de estudar só obstetrícia. Mas tem outras provas aí que cobram outros assuntos, tem provas também que cobram direcionadamente só a fetal. Então, acho que é importante você definir onde você vai fazer para justamente se voltar só para isso. Eu decidi que eu ia tentar só o Hospital das Clínicas, né? Depois a gente vai até comentar, a gente tem 2 modalidades. Eu tentei tanto o fellow quanto a residência, mas para qualquer um dos dois eu sabia que eu ia precisar só de obstetrícia, então desde o início do ano eu já foquei meu estudo nisso mesmo. Entendi. Então, e você prestou então só o USP São Paulo, você não escolheu nenhum outro serviço. E você então, desde o começo da RT, você começou a organizar seus estudos, porque já estava com a decisão ali tomada. Em sendo só obstetrícia, como que é a prova da USP São Paulo, então, para a medicina fetal? Até o último edital, né? Claro, a gente está se baseando no que aconteceu até então, ainda não temos informações desse ano, mas até então só eram 40 questões com múltipla escolha, isso? Temas de obstetrícia e algumas questões de fetal? Não. Isso. As questões de fetal, elas são geralmente mais, né? Até o nosso chefe fala que para ele não faz muito sentido ele cobrar da pessoa que está tentando a prova um conhecimento que ela vai adquirir ao longo do curso. Então, questões mais densas de fetal não vão cair. Vai cair mais obstetrícia geral mesmo e também não tão focado no protocolo do HC. Isso é um erro, né? As pessoas às vezes acham que lá é super cobrado o nosso protocolo. Mas, inclusive, na minha prova, tiveram várias questões que fugiram do protocolo do HC, questões que cobravam anticoagulação nas pacientes que precisavam, que não tiveram nada a ver com o protocolo. Então, você realmente tem que ter uma visão, acho que mais geral da obstetrícia mesmo, do que é praticado no Brasil inteiro e não só no Hospital das Clínicas. Entendendo mesmo condutas de Ministério da Saúde, Febrasgo, isso foi mais o geral. E como que você estudava junto com a residência? Essa é uma dúvida que chega bastante pra gente aqui dos nossos alunos, que como que eu consigo ali, eu tô num estágio de ginecologia endócrina, como que eu vou parar para estudar obstetrícia, né? Em que outro momento, às vezes eu quero aprender um pouco mais da gineco-endócrina mesmo, como que você dividia, assim, seu tempo mais ou menos de estudo? Isso acho que é o mais complexo de tudo, é você conseguir equilibrar e também, às vezes, a gente tem que trabalhar por fora, então é um malabarismo. Eu tentava estudar no meu tempo livre, assim, de final de semana, principalmente quando eu não estava trabalhando por fora. Eu tentava dividir o meu tempo entre estudar obstetrícia e estudar o estágio que eu estava, porque eu também acho que é importante você não negligenciar o que você está vivendo, né? Você está ali na residência para você aprender ao máximo tudo que você está vivendo, então é isso. Se eu estava no estágio de gineco-endócrino, eu tentava ali ao máximo estudar a ginecologia endócrina, mas também assistia os vídeos aqui do Medcoff, dava uma lida na obstetrícia e ia tentando me dividir. Perfeito. E imagino que nessa sua preparação, Malu, você também contava com as provas comentadas, que a gente tem no nosso banco de questões. Com que certeza. A gente tem que perder um pouco aquela noção de que a gente só vai fazer a prova lá perto de quando ela vai acontecer para não queimar as questões. Mas não, né? A gente pode começar a fazer desde o início, desde o começo dos estudos, para você já ir se habituando até ao que você tem que gastar mais energia, né? Nos temas. E também existe um estilo, né? Assim, as pessoas que estão montando a prova, geralmente elas montam várias questões, isso vai para um banco. Então, existe um estilo de prova, eu acho que é importante você revisar todas as questões possíveis e o nosso banco de questões é super completo. Sim, e você falou muito da prova de residência, né, de medicina fetal na USP, mas a gente também tem uma outra possibilidade de via de entrada. A gente pode seguir o caminho da especialização em medicina fetal.
quais que são as semelhanças, diferenças entre cada um desses caminhos, né? Eu sei que tem diferença de duração do curso, né? Também existe diferença no dia a dia, assim, das atividades, da carga horária, como que é? Vou falar primeiro da residência, que foi o que eu fiz. A opção entre residência e estágio, eu acho que ela é muito pessoal. Tem que ser levado em conta o seu projeto de vida, o que você quer fazer fora daquele momento que você está ali. A residência, ela é uma residência. Então, se você opta por fazer residência, esteja ciente que é mais um ano de residência, você vai ser cobrado como residente. Isso para algumas pessoas é ok, acho que eu estava bem preparada para seguir esse caminho, então eu já esperava que seria um pouco mais puxado, mas tem pessoas que não querem tanto uma coisa tão puxada depois de ter terminado a EGO. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A residência, ela é 60 horas semanais. Via de regra, a gente respeita bastante. Na residência da Fetal, a gente não tem plantões, mas a gente precisa se dividir nos finais de semana para ir fazer a vitalidade das pacientes internadas. E a gente também tem o sobreaviso dos procedimentos. Nós somos 4 residentes, inclusive meus 3 grandes amigos. Muito obrigada por vocês terem me ajudado ao longo desse tempo. Foi essencial para a nossa organização, a nossa amizade também. A gente conseguiu se ajudar muito nos momentos que um não podia, o outro ia lá e tentava fazer o máximo. Mas entre essas 4 pessoas, precisa ser arranjado esses finais de semana e esses sobreavisos. Durante a semana a gente vai praticamente todos os dias, a gente tem um turno livre só, então para a organização de trabalhar fora é bem difícil. As agendas são bem cheias, então a gente tem horário para chegar, mas a gente não tem horário para sair, a gente fica ali até terminar todas as agendas. E basicamente é isso, a nossa rotina ela vai se dividindo entre agendas de ultrassom e os procedimentos. Somente na residência que a gente tem acesso a entrar e ajudar nesses procedimentos que basicamente são o laser, né, para fetoscopia, para fazer a ablação de anastomose placentária nos gemelares que fazem síndrome de transfusão feto-fetal. Tem as transfusões intrauterinas, que são dos bebês anêmicos por imunização ou por qualquer outro motivo, e as correções de mielomeningocele intraútero. Acho que esses são os nossos 3 principais procedimentos e só os residentes que ajudam e fazem parte. Já no estágio, a gente tem uma carga horária de 20 horas semanais, então bem menor do que a carga da residência, e eles vão só para as agendas de ultrassom. E aí tem os pontos positivos e negativos, né? O estágio, eles são 2 anos de duração, a residência é 1 ano só. No final do estágio, você precisa fazer a prova de título para ter o título de especialista em medicina fetal. A residência já te garante esse título só por ter feito a residência. E é isso, assim, de organização. Acho que cada um vai decidir mesmo o que encaixa mais no dia a dia. No seu momento de vida que ele está passando ali, né? Sim. Então, o residente em medicina fetal, ele tem uma carga horária de segunda a sexta, cheia, completa, e finais de semana são divididos. Isso. E o estagiário, né, quem faz o fellow, né, o estágio, ele tem uma carga horária que não é de segunda a sexta, cheia. Tem mais horários livres. Geralmente eles trabalho. vão 2 dias na semana. Né? 2 dias, tá. E quando você fala que você faz agendas, são agendas de ultrassom, mas são ultrassons específicos de, por exemplo, uma manhã é só morfológico de segundo, uma outra manhã é só gemelar, uma outra tarde é só algum tipo de malformação específica. Ou isso não tem essa divisão, são agendas de demanda de pré-natal mesmo. Acho que isso é o mais legal da USP, é a gente ter essa divisão. A gente tem as agendas de rotina, que aí a gente não divide só morfológico, só obstétrico. A gente faz os ultrassons de rotina no geral dos pacientes de baixo risco que não tenham malformações. A gente tem um dia, que é a terça, só dos gemelares, então são muitos casos, alguns com complicações, alguns com malformações, mas todos os gemelares vão para um dia. E a gente tem também agendas específicas de displasias esqueléticas, uropatias, de mielomeningocele. Tem o dia também do tórax, que aí a gente pega as hérnias diafragmáticas, outras malformações torácicas, malformações de sistema nervoso central. Então, é uma riqueza muito grande de casos patológicos. Assim, a USP tem muito caso interessante para a gente aprender. Então, acho que isso, inclusive, é um dos pontos muito fortes do nosso serviço. Que ele drena muito
essa obstetrícia de alto risco para lá, né? Então, sendo a fetal muito forte, você acaba tendo esse contato mesmo que realmente dá um grande diferencial ali, né? Para os profissionais que estão ali. E em relação aos procedimentos, vocês entram na residência mais como auxiliares para conhecer ali aquele procedimento, porque é algo realmente muito específico, Sim. né? E no Fellow, você acaba participando também como auxiliar? Não. Não, o Fellow, ele realmente só fica por conta das agendas. O Fellow são 2 anos. No primeiro ano, eles fazem uma rotina mais de ultrassons de rotina mesmo. E eles pegam a agenda do gemelar também, mas basicamente exames de rotina. Os patológicos ficam para o segundo ano. Então, acho que é um fluxo de conhecimento mesmo que faz muito sentido dentro do estágio, né? Primeiro você vai ver o normal, para depois você ver o patológico. Isso eu acho que é um ponto positivo do estágio também. Sim, você consegue, dentro de uma carga horária da sua semana, que não tem uma rotina muito intensa dessa especialização, você consegue ir progredindo também nas suas atividades ali até ao longo dos 2 anos, Sim. né? E são quantos fellows? São 7 fellows e 4 residentes. E aí são 7 fellows do primeiro ano, 7 fellows do segundo ano. Então, 14, Entendi. bastante gente. E tem ultrassom pra todo mundo, Tem lá. ultrassom pra todo mundo. Inclusive, a gente, assim, né? Acho que todo mundo ali consegue praticar, de certa forma, muito bem, porque realmente são muitos casos. A gente tem um volume muito interessante. E o que você diria que foi mais desafiador, assim, para você ao longo da residência de medicina fetal? Ou, uma pergunta que é muito paralela a isso, o que você acha que é uma habilidade mais ou menos esperada ou encontrada em comum entre quem faz medicina fetal, assim? Imagina que tem que ter uma destreza com a mão, uma capacidade de entender uma visão 3D ali, mas isso a gente consegue treinar e adquirir também ao longo da residência. Como que foi esse processo de começar a mexer no aparelho de ultrassom? É um mundo muito diferente, né? A gente sai da GO com uma mão boa de vitalidade. Eu acho que a gente até consegue fazer um obstétrico simples, mas você criar todos os cortes perfeitos que você precisa para fazer um morfológico, para fazer até um obstétrico mais bem realizado, é muito difícil, assim. Demora até você ter essa noção de qual é o movimento. No início, eu sempre achava que tudo se resolvia com uma báscula, e aí você entende que, na verdade, você tem que fazer um trilho de trem e levar sua mão lá para trás. Então, é uma coisa meio complexa. Mas, para mim, assim, eu descobri uma nova medicina fetal estando na residência, porque a medicina fetal ela vai muito além de ultrassom. O ultrassom é fácil, você consegue ensinar, né? É uma habilidade manual e, assim como qualquer outra habilidade manual, ela é treinável. Mas a gente tem tanto contato na medicina fetal com casos alterados que você tem que orientar essa família e realmente fazer o acolhimento e conseguir entender qual que é o peso que isso tem para as pessoas, e estar dentro dessa dinâmica é muito especial, assim. Isso foi uma das coisas mais legais do Hospital das Clínicas. Ver como que os meus chefes conseguiam orientar da melhor forma possível e acolher dentro de um cenário que às vezes não é tão legal. Você dá muita notícia ruim. A gente segue o Spikes, né, em todos os nossos atendimentos. Mas a gente aprende muito vendo como que eles conseguem fazer esse acolhimento dos pacientes. Então, acho que esse é o mais difícil, é você conseguir entender como que você vai falar da melhor forma sobre uma malformação, sobre como que vai ser o desenvolvimento dessa criança depois que nascer. Às vezes você não está dando a notícia que a família quer e é bem difícil. Eu acho que isso é o mais difícil. E você lida muito com expectativas, né, de um casal, muitas vezes, porque... Imagina, né, eu tenho vagas lembranças de quando eu era residente, mas de que, por mais que você explicasse ali sobre aquela malformação, sobre o prognóstico muitas vezes reservado daquela condição, sempre você sentia que existia uma esperançazinha ali. Não, mas e se vir tal coisa? Ah, mas e hoje? Veio quanto líquido? E o Doppler, né? E tal coisa melhorou? Mesmo o gemelar, que eu lembro, as diferenças lá, né, no caso, em casos de STT, realmente... Esse é um aprendizado que eu achava muito delicado mesmo, a parte da medicina fetal, né? A gente tinha que ter muito cuidado, até com nossas expressões durante a realização do exame, imagina, né? Assim, às vezes você faz uma cara de mais preocupação, menor preocupação, e isso já acaba interferindo também a linguagem não verbal para o paciente que tá ali, né? Fazendo o exame. E eu lembro também que a gente tem um ambulatório de pré-natal de medicina fetal. Isso ainda acontece e... Como que é esse pré-natal? A paciente também roda em pré-natal de rotina ou vocês fazem a rotina pré-natal só que de casos específicos de malformações? Como que isso funciona? Da segunda forma que você disse, a gente vai acompanhar o pré-natal mesmo, então pedir glicemia de jejum, TOTG, a gente faz essa rotina de pré-natal das pacientes com
bebês que têm alterações. Digamos que ela tem um diabetes que precise realmente introduzir insulina ou uma hipertensão que está de difícil controle, e aí a gente divide essa responsabilidade com os setores específicos da hipertensão, da diabetes, enfim, de outras áreas. Mas via de regra, se é um pré-natal que está indo tudo bem, a gente faz essa rotina no pré-natal da fetal. E aí, outras coisas que a gente adiciona no nosso pré-natal são desse aconselhamento em relação às malformações, ela sempre vem com muitas dúvidas. Então, mesmo que no ultrassom a gente consiga ter essa conversa, às vezes elas não têm tanta abertura ali logo depois de uma notícia, de perguntar uma coisa. Então, o pré-natal vem como uma complementação importante. Que às vezes elas perguntam, mas e no parto, como é que vai ser? Eles vão deixar o bebê ficar comigo, não vão? Então, tem isso também. E agora eu lembrei que a gente também tem um grupo muito legal, que é o GAIP, eu não sei se você lembra, mas é um grupo de apoio das malformações que tem um prognóstico bem reservado mesmo, né? De que a gente realmente acha que o bebê não vai sobreviver depois do parto. Então, esse grupo de apoio, ele tem também enfermeiras, psicólogas, e a gente trabalha em conjunto para lidar um pouco com a família que acha que vai chegar em casa e não vai levar o seu bebê junto, né? Cuidados paliativos em medicina fetal. Então, é bem importante também, é bem legal. Sim. E vocês acompanham também essas consultas do GAIP ou não? Tanto no estágio quanto na residência, a gente acompanha as consultas. Ah, que interessante. Você acompanha um casal em específico longitudinalmente? Ou são reuniões específicas? Assim, todos os casos de hérnia são muito graves, né? Existem casos mais ou menos graves, mas existem aqueles casos que a gente acha que tem um prognóstico mais reservado depois do nascimento. Então, basicamente, todos os casos de hérnia, eles vão para esse GAIP. E aí, lá, eles têm consulta tanto com o pediatra, quanto com o psicólogo, quanto com a equipe da obstetrícia, para definir como é que vai ser esse cuidado perinatal, tanto, né, dos cuidados no parto mesmo, quanto com o recém-nascido depois que nascer. E aí a gente acompanha as consultas dos casais, né, sempre particular mesmo, acompanha o aconselhamento, é bem interessante. Sim, então você consegue ter um pouco essa ideia, né, de como que a gente vai passar a notícia e não só passar, conduzir esses casos, né, porque não é só o momento inicial ali da conversa, tem que sustentar essa conversa, essa relação, né, até realmente ter o momento ali de final. E em relação ao momento do parto de bebês ali que tem, né, uma alteração, os residentes ou fellows de medicina fetal, eles chegam a acompanhar o parto ou lá no serviço da USP o parto ele é uma equipe à parte? Ou tem situações que ambos atuam em conjunto? Como que funciona? Não, geralmente é a equipe da obstetrícia mesmo, né, que faz os partos desses bebês mal formados, só que é a medicina fetal que programa. Então, a gente tem uma discussão toda segunda-feira que a gente leva os casos e fala qual que é a nossa proposta de parto. Então, tem alguns casos de cardiopatia mais graves que precisam ir direto para o Instituto do Coração para ter alguma ação da cardiologia. Então, esses partos têm que ser cesárea, primeira do dia, porque 7 horas da manhã tem que estar acontecendo. Então, a gente faz esse planejamento e a equipe da obstetrícia, né, discute junto com a gente para ter noção de qual que é o planejamento para cada caso. Então, uma atuação em conjunto entre a orientação específica da parte da fetal, mais a atuação pela equipe da obstetrícia ali, geral de alto risco mesmo, que vai conduzir esse parto. E do ponto de vista acadêmico, Malu, assim, a medicina fetal, eu enxergo como uma área em que tem crescido muitos estudos, né, assim, dentro da área da obstetrícia, que a gente tem que a obstetrícia, ela é basicamente ali, né, a mesma regra há vários anos, mas a medicina fetal, ela tem inovado em questão em métodos diagnósticos ou mesmo em aparelhos mais tecnológicos, né? A cada ano, assim, parece que surge um novo ultrassom que é mega potente ali, você consegue ver com mais precisão. E como que é essa parte do ponto de vista acadêmico da residência de medicina fetal? Vocês têm encontros para discutir atualizações? Vocês têm momentos de estudo? Isso é incentivado, de certa forma? Como que vocês conseguem garantir esse aprendizado enquanto residente e uma carga horária de residência que é puxada, né? Assim, a gente tem, sim, muito contato. A gente tem as reuniões da quarta-feira, que sempre são aulas mesmo sobre temas específicos da fetal. E logo depois tem a reunião da obstetrícia também, que são casos mais gerais. Mas a gente tem esse apoio, assim, não digo um horário separado para estudar, mas eu acho que é a questão do ambiente, né? Você tá ali num ambiente que as pessoas te cobram que você estude, elas cobram que você saiba particularidades do que você está vendo. Então, acaba que, por exemplo, eu estou rodando agora no ambulatório do tórax, então eu sei que eu vou ver muito sobre hérnia diafragmática, sobre outras questões de malformações torácicas. Então, eu vou lá e vou estudar
mais aprofundadamente sobre isso para eu chegar no ambulatório e conseguir ter um nível de discussão legal. Então, eu acho que é mais dessa questão de onde você está e de como as pessoas elas vão te estimular a estudar. Outras coisas, assim, desenvolver pesquisa e tudo mais, eu acho que vai do interesse de cada pessoa de procurar. Se você procura, se você quer fazer um mestrado, se você quer fazer um doutorado, tem muita abertura, tem muito projeto, que eu acho que cabe a gente ali. É só ir atrás mesmo e querer. Que legal. E então vocês têm esse incentivo, né, por estar ali, de certa forma, todos nesse estudo mesmo e presentes com toda a equipe. E em termos de assistência aos residentes, né, vocês fazem o exame sozinhos, naquele início de aprender a fazer ultrassom, depois tem a supervisão. Como que é esse processo de aprendizado na prática, assim? Tem acompanhamento de perto? A gente sempre tenta fazer o exame sozinho primeiro, e aí isso a residência ela é até um pouco mais um choque, né, porque você mal sabe fazer uma ultrassom normal e aí às vezes você tem uma alteração que você tem que ver. Então a gente tenta fazer esse exame sozinho, mas sempre é supervisionado depois por alguém mais experiente. Sejam os nossos preceptores, que a gente tem os preceptores que ajudam, seja pelos assistentes também, que são especialistas de cada uma das áreas. Então, a gente tem chefes que são os chefes do tórax, chefes que são os chefes do sistema nervoso, e eles sempre vão junto com a gente para dar esse apoio depois de checar o exame, de mostrar onde é que você errou. Então, esse corte seu não tá legal porque ele tá oblíquo, ele tá pegando aqui pulmão, mas ele tá pegando, né, o corte do abdômen, mas ele tá pegando bastante pulmão, então você tem que fazer tal movimento para melhorar. Então, sempre tem essa correção depois, e eu acho que isso é bem legal. E um pouquinho sobre essa rotina dos finais de semana para os residentes, Malu. É o final de semana todo e, basicamente, né, pelo que eu me lembro, ela fazer a avaliação de totalidade fetal de pacientes internadas. Aí isso vai variar da quantidade de pacientes que estão internadas, né? Sim. Imagino. Eu já peguei final de semana que eu tive 16 pacientes, que é praticamente a enfermaria da obstetrícia inteira, mas também já teve finais de semana que eu tinha 2 pacientes. Então, o tempo que você vai ficar ali vai depender única e exclusivamente mesmo de quais são os casos que estão internados. E aí a gente vai e faz tanto a cardiotoco quanto o perfil biofísico fetal, né, das pacientes que têm indicação por periodicidade de fazer. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem muitos casos de gemelares com alteração de vitalidade que estão fazendo acompanhamento da vitalidade fetal diária. Então, a gente vai lá e faz, né, a vitalidade e discute sempre com o grupo específico para definir as condutas e fazer o acompanhamento. Então, isso é interessante, essa discussão de casos também, né? Isso é algo muito presente ali dentro da sua rotina enquanto residente. E falando já de rotina, como que está sendo agora, né? Você que já acabou a residência, agora realmente está livre. Como está sendo a sua rotina como fetóloga, né? Você tem agendas de ultrassom, plantões? Como que é esse esquema? O que já surgiu para você, assim, de orientações, até de pessoas veteranas, né? De como que se organiza essa rotina do pós-residência? Tópico sensível. Acho que é uma mudança de chave muito grande, né? Quando a gente termina qualquer residência, seja de GO, agora a de fetal também, você cortar o cordão umbilical de estar sob supervisão todo o tempo, para você ser dono do seu próprio tempo, é muito ansiogênico, inclusive, mas, assim, ser do HC também abre muitas portas, né? Assim, eu ter feito fetal ali no HC está me abrindo portas e eu vou organizar meu horário mais ou menos isso mesmo, agendas. A gente aqui em São Paulo tem disponibilidade de plantões em medicina fetal também, então você fica por conta de fazer os ultrassons dos pronto-socorros, né, das pacientes internadas. Então é um campo de ação bem amplo que a gente tem aqui. E dá aquele nervoso, né, de assinar o laudo só com o seu nome, sem ser supervisionado por alguma outra pessoa, né, mas assim, com certeza você é a pessoa super capacitada para isso. E o que você daria de conselhos para quem é obstetra geral, que está aí assistindo a gente e às vezes pega um ultrassom ali que dá um pouco na dúvida se já merece encaminhamento para medicina fetal? Não, estou com mais a sua experiência da residência, do que chega para vocês de casos de medicina fetal. O que você orientaria para um obstetra geral que está lá fazendo pré-natal? Quais casos, quais informações de um ultrassom de uma rotina, de um morfo de primeira ou de segundo, chama a atenção assim logo de cara de que merece o encaminhamento? No morfo de primeiro, alto risco, né? Se você tem um risco alto, principalmente esses
maiores do que 1/250, precisam ser encaminhados para a gente continuar o acompanhamento, fazer os exames que precisa fazer adicionais. Acho que qualquer malformação ou qualquer dúvida que você tenha no laudo, uma restrição fetal muito precoce, uma alteração de Doppler, pelve renal dilatada, o que quer que seja, eu acho que merece uma avaliação de um médico fetal. Isso é uma coisa muito legal da residência, a gente olha os ultrassons com outros olhos. Então, já tive casos de colegas que pegaram, em plantões mesmo, de PS, um estômago que nunca enchia. Nunca enchia. Esse estômago sempre ficava vazio e um líquido extremamente aumentado. E que a pessoa já tinha feito vários ultrassons com não especialistas e que ninguém tinha percebido que isso seria um problema, né? E acabou que o bebê nasceu com uma estenose de esôfago. Então, são coisas que a gente tem um olhar mais apurado. Então, acho que qualquer alteração que seja descrita é interessante de encaminhar para uma avaliação. Às vezes, quando as informações parecem que não fazem sentido, né? Assim, poxa, ou não faz sentido para quem não tem aquele olhar específico para aquilo, né? Mas às vezes você vê ali um polidrama isolado, ou com algum outro achado que você não entende muito bem que se pode estar associado ou não. Então, é muito importante nesses achados que dão dúvidas encaminhar ali para medicina fetal. E em relação a gemelares. Gemelares, em geral, se recomenda que tenha medicina fetal junto, ou se for lá um gemelar de coriônico, segue como obstetra de alto risco e faz a sequência de rotina de ultrassons e dá para seguir dessa forma, de maneira geral, assim. Sei que não tem uma regra, né? Mas... O de coriônico até dá para acompanhar, né? Assim, até no HC a gente tem preferência por aceitar os casos de monocorionicidade, porque são os casos que têm uma maior chance de complicação também. A gente vê que a maioria dos dicoriônicos, eles vão bem, às vezes tem uma restrição, mas não é tão importante quanto nos casos de monocorionicidade. Então, eu acho que os dicoriônicos até daria para levar, mas os monocoriônicos com certeza têm que ser acompanhados pela gente. Sim, todo monocoriônico, sem sombra de dúvidas, tem que ter ultrassom pela medicina fetal. Tem. Dado o risco, né, de vir mais complicações ali associadas. E na residência, eu sei que não tem uma resposta certa para isso, né? Até pensando em residência de GO mesmo, os 3 anos, se a gente sai realmente com uma mão boa para operar, né? Isso é uma dúvida que sempre vai existir, é uma questão que eu sempre falo que a gente nunca aprende uma área só naquele período da residência, né? Por exemplo, eu não aprendo ginecologia e obstetrícia só nos 3 anos de residência, eu tô aprendendo ainda constantemente. Mesma coisa com a área cirúrgica, que demora muito tempo. Mas, de maneira geral, com os procedimentos que você acompanha durante a residência de medicina fetal, dá uma segurança para com o auxiliar mais experiente no pós-residência fazer esses procedimentos, ou ainda é algo que mais específico ainda mesmo, tem que ficar imerso em um serviço, em uma equipe que acompanhar o maior número desses procedimentos? Para os procedimentos básicos ali que a gente faz, então a amniocentese, principalmente a amniocentese, eu acho que dá pra gente sair fazendo sozinho, assim, eu não tenho grandes dificuldades. Mas nos procedimentos de cirurgia, eu acredito que precise sim de mais tempo para aprender. A gente não pega mão suficiente para fazer sozinho de forma alguma. Até porque eu também acho que isso já é uma sub-especialização da medicina fetal. A cirurgia fetal, ela é nova, né? Apesar de que a gente já tem procedimentos que acontecem há bastante tempo. Está crescendo, é o que você falou, a gente tem cada vez mais tecnologia investida nesse campo. Então, eu acho que realmente é uma nova área dentro da medicina fetal e que para você virar um cirurgião fetal, você precisa investir mais tempo mesmo em treinamento. Né? Seria importante. Até porque são procedimentos muito delicados também. E que até os nossos chefes ainda estão em uma curva de aprendizado também, né? Uma coisa para sempre. Você continua aprendendo muito porque é isso. A tecnologia também está avançando junto com a gente agora. Sim, e é uma área cirúrgica, né? Como toda área cirúrgica, imagino que realmente tem que treinar, fazer vários casos. E imagino como na maioria dos serviços não tem uma grande quantidade de casos, assim, né? Porque é um setor realmente muito específico. Então, você tem que estar, imagino, muitas vezes imerso em um local que drene esses casos específicos para que, com essa drenagem, tenha mais disponibilidade de fazer também esses procedimentos, né? Sim. E, Malu, o que você diria de conselhos? Caminhando aí para os finalmente da nossa conversa, que está muito boa, por sinal, para quem está assistindo a gente, é residente ou já é ginecologista obstetra formado e tem, assim, um pezinho em medicina fetal, tem um interesse ali. O que você diria de conselhos sobre vale a pena fazer um R+, ou
dependendo da sua carga horária, invista também em outros tipos de partes acadêmicas, congressos que você indica? O que você diria, assim, para uma pessoa que tem interesse na área, de vantagens, desvantagens e o que mais, né, assim, baseando na sua experiência pessoal mesmo, né? A sua opinião, o que foi importante para você ter feito a medicina fetal? A medicina fetal é um campo lindo, gente. Assim, se você tem interesse de fazer medicina fetal, se você gosta de ultrassom, eu recomendo fortemente que você faça um curso de medicina fetal. Aprender ultrassom, igual eu falei com a Nick, qualquer pessoa aprende, é uma atividade manual e uma hora ou outra você vai aprender. Mas essa riqueza de você saber quais alterações estão relacionadas a quais síndromes, de você saber orientar a família, de você ter essa longitudinalidade do cuidado, é uma coisa que você só vai conseguir fazendo realmente uma residência ou um fellow em medicina fetal. A gente tem na internet muita informação sobre medicina fetal, existe o site da FMF que tem cursos online gratuitos, então é uma oportunidade boa de você saber como que são feitas as imagens, quais que são as alterações que a gente vê. Então, existe muito conhecimento difundido pela internet e de fácil acesso para vocês. Então, acho que quem tem interesse é só ir atrás e pensar mesmo em fazer uma especialização, que é muito importante. E é uma área que você gosta muito, né, Malu? Se encontrou aí em medicina fetal. Me encontrei. Sinto saudade de cirurgia também, né? Como eu falei, eu gosto muito de cirurgia, mas eu sou plenamente feliz na medicina fetal. Sim, e vai seguir com essa rotina como especialista e fetóloga mesmo, né? Que a gente tem até nosso querido professor Gelson também, que também é fetólogo, que ele nem se intitula mais obstetra. Ele fala, eu sou fetólogo. Que ele realmente está bem focado nessa parte, né? Desse cuidado mesmo de agendas, uma rotina que ele consegue se organizar a partir disso. Ele foi uma peça-chave, inclusive, para eu escolher fetal, porque ele sempre falou da vida dele com tanta empolgação que eu ficava, meu Deus, deve ser muito bom mesmo. Sim, que coisa boa. E conseguiu passar esse carinho, esse amor por você, né? Para a área que vocês têm aí em comum mesmo, que é a medicina fetal. E, Malu, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas de pessoas que assistem a gente, né, e pensam em fazer medicina fetal, ficam em dúvidas muitas vezes em quais serviços fazer, qual tipo de escolha, né, no caso da USP, residência ou fellow, que a gente tem pouca informação mesmo sobre isso, né, e trazendo experiência pessoal é algo que é muito importante, o diferencial mesmo para nossos alunos e nossos ouvintes aqui. Só mais uma pergunta, que até esqueci de comentar. A gente falou muito sobre a prova de acesso para residência. E para o fellow, também tem uma prova de acesso? Essa prova é diferente da residência? Como que é essa prova? Essa prova é diferente da residência, ela geralmente é questões discursivas e o edital para ela sai no site de complementação especializada da USP. Então não é tão difundido igual a prova de residência, tem que ficar um pouco mais de olho para ver quando que abrem as inscrições, geralmente ali no final do ano também. A prova acontece em janeiro. São questões discursivas, geralmente 20 questões, mais diretas e só sobre obstetrícia também. E aí é um pouquinho mais puxado para o nosso protocolo, então valeria a pena estudar mais direcionado para quem tem interesse no fellow. Uhum. E tem entrevista também ou é só a prova? Tem entrevista depois. No caso da residência é só análise de currículo, mas do fellow é uma entrevista pessoal com chefes mesmo. Uhum. Então é até interessante esses cursos que eu falei, da FMF, enfim, outros cursos. Participar em congressos específicos da medicina fetal, tudo isso conta bastante para eles. Na hora da entrevista também, né? Não, perfeito, Malu. Muito obrigada mesmo pela sua presença e foi realmente muito esclarecedor aqui pra gente, né? Eu que já não tenho contato com a medicina fetal já há um bom tempo, mas foi muito bom conversar com você e seja muito bem-vinda para mais episódios aqui com a gente, né? Então comentem aí quem tem sugestões sobre dúvidas específicas da medicina fetal, angústias, querem conversar mais com a Malu, que tá aqui com a gente, mandem ideias aí no chat e, claro, nós estamos aqui sempre à disposição também no nosso Instagram, @medicofgo. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.